Um prazer estar mais uma vez no púlpito da nossa igreja, pregando a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre um assunto específico, não vai ser sobre um texto em particular, mas sobre um tema, um assunto. Quando surgem sofrimentos, medos, problemas, doenças, mortes ao redor, é inevitável que os nossos pensamentos, eu digo os nossos, até da humanidade mesmo, de uma maneira geral, os pensamentos se voltem mais para as coisas pós-vida, de acordo com como cada um crê no pós-vida, mas vamos falar dos crentes no Senhor Jesus Cristo, especificamente, ficam pensando bem mais nas coisas do céu, na vida lá com Cristo. Isso deve estar bastante na mente de cada um. Está ficando cada vez mais difícil encontrar uma família que não tenha tido algum tipo de sofrimento ou não tenha sido atingida de alguma maneira por esta pandemia que assola o mundo. Dentro desse pensamento de que estamos mais voltados para as coisas do alto, me ocorreu falar de um assunto só. É do Senhor Jesus Cristo, lá, hoje. Pensamos em como crente estará lá hoje, ficamos curiosos, nos agarrando a pouquíssimas passagens que falam, que nos dão alguma base, tipo, estar com o Senhor, estarás comigo hoje no paraíso, morrer e estar com Cristo. Então temos algumas passagens que nos dão uma boa autoridade para afirmar e pensar que será imediata a nossa presença diante de Cristo, e pouco vai passar daí. Entendemos que estaremos sem corpos glorificados ainda, e que isso ocorrerá no arrebatamento, e não sabemos como será, o que estão fazendo lá. Mas deixando de lado o aspecto do crente hoje lá, não só o aspecto, mas o estado, vamos pensar em Cristo. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou, ficou aqui 40 dias e voltou para o céu. Diz que o meio pelo qual ele voltou foi a mão de Deus, o poder de Deus o colocou no céu. A palavra de Deus também diz que ele próprio tinha poder para reassumir a sua vida. Então ele chegou lá, pelo poder de Deus. Sabemos que ele está na posse de toda a autoridade no céu e na terra. Temos certeza também, não há especulação, não está mais como um humilde carpinteiro aqui entre nós, ou um poderoso pregador. Não, mas com muito poder, nós sabemos. Sabemos que ele está preparando lugar para nós, porque ele disse que iria preparar lugar. É uma atividade a que ele se dedica hoje. Sabemos que ele está enviando o Espírito Santo junto com o Pai para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para que habite naqueles que se convertem a ele, Cristo. Outra atividade. Sabemos que Cristo intercede diante do Pai por nós. Sabemos que ele age como advogado também diante do Pai. São atividades dele que nós poderíamos falar um tanto quanto sobre cada uma delas. Mas
O que eu quero concentrar aqui é sobre a aparência dele, não as atividades. Citei apenas como uma introdução. Mas como é que ele está hoje? Temos alguma informação, temos algum relato confiável? E quando eu digo confiável, significa, é sinônimo de bíblico. Porque qualquer tipo de relato de alguém que fala que teve uma visão de Jesus Cristo e tudo mais, isso é algo tão sobrenatural hoje, é algo tão complexo, é algo tão inusitado, e aparece todo tipo de relato, de testemunho, alguns de pessoas até razoavelmente fidedignas na vida cristã, outros completamente fora do que poderíamos entender como alguém obediente às Escrituras. Em suma, não podemos absolutamente confiar em relatos desta natureza sobre Jesus Cristo. Não, eu sei como ele está hoje. Como é que você sabe? Porque eu vi. Desconsidera. Não, eu não vi com os meus olhos. Eu confesso que eu não vi. Mas eu sonhei. E foi um sonho muito real. Eu poderia desenhar o rosto dele se eu soubesse desenhar ou pintar. De tão vívida que ficou a imagem na minha mente e tal. Não, desculpe aí, nós não vamos dizer que você está mentindo, enganando, ou se auto-enganando, não importa, mas nós não vamos dar crédito e nem vamos nos basear neste relato. Então, temos que ir para a Bíblia, porque aí nós temos a autoridade das Escrituras, a autoridade do Espírito Santo que inspirou cada autor sagrado e cada registro que está aqui. Quem viu Jesus Cristo depois que ele foi assunto aos céus? Quem? Alguém, algum personagem se arroga a prerrogativa ou a experiência de ter visto o próprio Jesus Cristo? Sim. Antes de tudo, Estevão, conhecido como o primeiro mártir da igreja cristã, situa-se mais ou menos 2 ou 3 anos depois da morte e ressurreição de Cristo e retorno aos céus, que aconteceu isto aqui, em que Estevão, lá, conforme descrito em Atos capítulo 7, muito conhecida a passagem, acho que tudo que eu vou ler aqui hoje é bem conhecido, mas eu quero só juntar alguns pontos para tentar mostrar um quadro razoavelmente completo do que a Bíblia tem para nos dizer sobre o assunto, para dar um pouquinho de alegria e esperança e conforto aos nossos corações. Ele faz um discurso muito longo, conta toda a história de Israel, é belíssimo esse discurso de Estevão. Obviamente eu não vou ler, senão o final. Em Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes. Estou em Atos 7, 54. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aqui é uma descrição absolutamente confiável. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus.
Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui, Estevão, então, descreve uma visão de glória, embora a visão, a parte da glória se refira especificamente ao Pai, mas Cristo está tão unido na cena, tão participante de tudo aquilo, ao lado direito de Deus, que obviamente está envolvido naquela glória que Estevão vê. Mas curioso é que Estevão, nas palavras dele, não falou em glória. O autor do Evangelho, o autor do livro de Atos, que é Lucas, esse falou, né, que ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Mas as palavras do próprio Estevão são: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É uma descrição espetacular. Alguns até se empolgam para tentar estabelecer aqui um princípio, mas não dá, mas não deixa de ser uma tentativa interessante, é que Jesus Cristo se levanta, fica em pé, toda vez que um crente chega no céu, um salvo pelo sangue dele chega no céu. Então Jesus aqui estava se levantando, já estava em pé para receber o próprio Estevão, que dali a minutos estaria morto e entrando na presença de Jesus Cristo. Como falei, não podemos estabelecer aqui um princípio ou um costume de Cristo de ficar em pé para receber alguém, mas que ele estava em pé poucos minutos antes de Estevão e a presença dele estava. Se ele fica em pé toda vez que um de nós chega até lá, não sei. Obviamente tem muitas passagens, a maioria talvez, que Cristo está assentado à direita de Deus. Então, pelo menos sabemos que há momentos em que ele está sentado e momentos em que ele está em pé à direita de Deus. É uma descrição, então, muito real e natural, no sentido natural e sobrenatural. Sobrenatural, óbvio, o céu se abrir na frente de um ser humano é absolutamente sobrenatural e miraculoso. Mas eu digo natural é a descrição dele, eu estou vendo o Filho do Homem. Agora tem uma nuvem no meio, uma fumaça, eu não sei descrever não, é muito assim, nebuloso. Não, eu estou vendo precisamente, ele está em pé, ele está perto de Deus. Não, ele está à direita de Deus. Eu estou vendo ser exatamente a posição dele como ele está. Nesse aspecto, como eu estava dizendo, é um tanto quanto natural. Veio de Estevão aquilo. E é assim que nós devemos pensar no Senhor Jesus Cristo. Não de uma maneira muito vaga, muito estranha, mas simplesmente ele estando ao lado do Pai. Apóstolo Paulo, Atos capítulo 26, versículos 12 a 16. Aquele jovem Saulo, que concordou com a morte de Estevão, que concordou em receber as vestes daqueles que tiravam para ficarem com os movimentos mais livres para apedrejarem Estevão. Esse foi o papel de Saulo ali. Agora vemos o próprio Saulo, que com certeza ouviu Estevão dizer: estou vendo o Filho do Homem em pé. Paulo ouviu aquilo.
E certamente estava entre aqueles que rangeram os dentes de raiva. E não diz que o próprio Paulo o apedrejou, mas, claro, consentia na sua morte, está escrito lá. Agora chegou a vez do próprio apóstolo Paulo. Os caminhos de Deus são impressionantes, né? Atos 26, 12 a 16, ele contando o que aconteceu, tem 3 relatos da conversão dele. Primeiro é em Atos 9, eu não vou ler. E aqui em Atos 26, versículo 12, é o mais detalhado, diz assim: com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Uma visão impressionante de Cristo, em que acho que não fala a palavra glória aqui, mas fala em luz, muita luz. E lá em Atos 9 ele diz que os que estavam com ele caíram por terra, como o próprio Paulo, mas não viram nada. E Paulo viu uma luz, ouviu uma voz. O mais impressionante aqui não é a aparência detalhada, física de Jesus Cristo, porque ficou só no aspecto de luz, um grande resplendor. Lá em Estevão, glória, e Jesus em pé, à direita do Pai, com os céus abertos. Aqui, glória, mas na forma de luz, e Paulo não descreve, não dá pista de que viu feições de Jesus Cristo. Então não temos detalhes no aspecto físico da aparência dele, mas há um aspecto físico, sim, que Paulo focaliza aqui: voz e diálogo. E Paulo, do jeito que Estevão disse lá, ele está nem na frente nem à esquerda, ele está à direita do Pai. Agora Paulo diz, ele não estava falando grego, aramaico, ele estava falando hebraico. Ainda hoje se discutem os estudiosos qual a língua que Jesus utilizava aqui normalmente quando estava conosco. Foi o grego, foi o aramaico, foi o hebraico, quando era uma, quando era outra. É algo que os evangelhos não esclarecem de uma maneira muito nítida. É interessante. Mas aqui Paulo diz hebraico. Agora, qual era a diferença? Eu estou fazendo uma pergunta que eu nem estudei, a resposta pode até ser que alguns tenham ido mais fundo e diriam alguma coisa, mas à primeira vista, ter sido grego, o hebraico, o aramaico, a rigor, claro que o significado das palavras tanto fazia.
tinha que ser expresso numa língua, foi expresso no hebraico. Alguns poderiam dizer, não, é porque o hebraico é a língua oficial, é importante por isso, isso. Admito que possa ter alguma importância, mas eu não quero ir além de dizer o seguinte, do jeito que foi natural, entendo eu, para Estevão dizer, eu estou vendo o Filho do Homem, e ele está à direita do Pai. Foi para Paulo dizer, eu conversei com ele, eu ouvi a voz dele, e estava falando comigo. Que língua? Ah, não tenho a menor ideia. Ele abriu a boca lá, eu entendi aqui. A minha mente entendeu o que ele quis dizer. Eu não sei nem se, como é o jeito da voz dele mesmo, pode ter sido até de mente para mente, eu não sei. Mas não foi o caso. Não, ele falou comigo em hebraico. Então, a parte de algum significado particular por ter sido o hebraico, mas é impressionante como Paulo descreve com naturalidade. Tu falou com ele em inglês ou português? Não, eu falo às vezes em inglês, falo em português, mas naquele dia nós falamos em inglês. Ah, tá. Natural. Então, há um aspecto em que esses relatos são relatos de alguém que estão falando de algo que viram de fato. E então, comentam. Como ele diz aqui. E eu não vou me deter muito em cada aspecto do diálogo, porque não é o propósito, como eu já falei, eu quero tratar do assunto em si, da aparência do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam então o aspecto visível de Jesus, belíssimo, tão belo e tão claro e tão glorioso, que cegou Paulo, e os outros não viram nada também. Agora Paulo, mais do que isso, ele cegou por algum tempo, e não fala de detalhes da aparência física, mas fala detalhes da voz, da conversa que teve com Jesus Cristo. Realmente é tentador e é muito gostoso ver o diálogo em si, porque me persegues. Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo era a igreja de Jesus, mas Jesus se identifica com a igreja, já é um ponto para a pregação inteira, é muito bonito isso. Aí diz, você está lutando contra espinhos, contra aguilhão, você está dando coice, está esmurrando um espinho, não vai dar em nada, vai só sofrer, não vai mudar nada, a natureza do espinho, não adianta. O que é isso, Paulo? Para com isso! Em outras palavras. E Paulo então pergunta, continua o diálogo. Quem é você? Ou quem és tu? Essa versão que eu estou adotando ultimamente tem você, é a versão nova, Almeida atualizada, que eu estou adotando. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus insiste, né? A quem você persegue. Você está perseguindo a mim, em outras palavras. Mas, levante-se e fique em pé. E ele fala aqui sobre o ministério que Paulo teria. Ou seja, vamos pensar em Jesus Cristo como um homem que fala uma língua conhecida na época, hebraico, esteve quase desaparecida. Os estudiosos de língua e tudo deve ser um assunto muito interessante, são impressionados com o retorno, alguns chamam até a ressurreição da língua hebraica, recentemente, mas conhecida na época, conhecida hoje. Se estivesse pregando 300 anos atrás seria diferente, mas uma língua conhecida, conversando com Paulo. Falando dentro de uma luz. E vamos somando a imagem, ou as imagens que nós vamos recebendo, então, desses relatórios. Teve outra ocasião em que Paulo também teve uma visão de Jesus Cristo, mas ele não descreveu. Apenas disse que Jesus apareceu a ele e tal. Está em Atos 18, não vou ler porque não há uma descrição de algo assim, tipo visível, audível,
Audível é óbvio, mas não chegou a tantos detalhes. Agora nós vamos pular para João. Estevão, eu disse, uns 2 ou 3 anos depois de Jesus Cristo ter ido aos céus, ou seja, isso nos coloca em torno de 35 depois de Cristo. Conversão de Paulo, em torno de 60 depois de Cristo. E agora vamos para um testemunho mais de 30 anos depois do testemunho de Paulo, esse que nós vimos, e uns 60 anos depois do testemunho de Estevão. É o terceiro testemunho de alguém que teve uma visão de como Jesus, mais do que uma visão, um encontro, nesse caso, mais do que uma visão. O Estevão foi uma visão, Paulo uma visão, mas estava pertíssimo dele, tão perto que o cegou e ouviu a voz dele, e agora João dá um passo mais à frente, aí é um encontro pessoal, e dentre todos esses, essa revelação é a mais impressionante em Apocalipse, capítulo 1. Versículos 9 a 16. Obviamente, preguei há pouco tempo aqui esta passagem, preguei todo o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, 9 a 16. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, já vem os detalhes. E dizendo, escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então a ideia aqui de uma presença realmente pessoal, fora da visão de João por enquanto, tanto que ele teve que se voltar para ver. E ao me voltar, vi 7 candeeiros, ou candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, semelhante a um filho de homem, mesma expressão usada por Estevão, 60 e tantos anos, 60 anos antes, mais ou menos. Lá ele falou, vejo o filho do homem. Semelhante a um filho de homem, referindo-se obviamente ao aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. E vai falar aqui de um corpo humano, com vestes talares e cingido à altura do peito. Primeiro detalhe físico. Com um cinto de ouro, a cabeça, aí vem, e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Ideia de glória, ideia de brilho. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, agora o aspecto audível, era como o som de muitas águas. Não falou na língua em que Jesus se dirigiu a ele, mas se impressionou com o tom da voz de Jesus Cristo, a força da voz dele, que era produzido pela boca dele. Como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Lembra a visão de Paulo? Revelações valiosíssimas do Senhor Jesus Cristo, conforme João viu, pressupondo-se que é como o Senhor Jesus Cristo está hoje no céu. É a
a pressuposição mais razoável, mais natural que se pode ter, é como ele está, hoje lá. É como João viu, conseguiu descrevê-lo. Então, o que nós podemos ver aqui é João identificando claramente detalhes do aspecto físico de Jesus Cristo. Estevão não falou, Paulo não falou, só o brilho e a voz. João agora fala em cabelo, rosto, peito, fala em pé, boca, mão. Impressionante a quantidade de itens físicos que João descreve, porque estava vendo na frente dele. Novamente aquela ideia que eu quero passar de algo natural. Diz aí, João, o que você viu? Rapaz, eu vi isso, os cabelos branquinhos. Parecia lã. Eu vi assim um rosto meio numa forma que eu não sei descrever direito, mas eu tenho quase certeza que era um rosto. Assim, ó, as mãos, não era bem claro. Então. Não. É claríssimo, quase totalmente descrito ali o Senhor Jesus Cristo. Mostrando realmente um corpo humano. Igual ao nosso, bom. Num aspecto sim, no outro não, ainda não. Pela nossa parte. Por um lado sim, porque tinha boca, tinha olhos, tinha mão, tinha cabelo, tinha cabeça, tinha pés, então, sim. Semelhante a nós, sim. E não, porque João complicou-se ao descrever essas partes de Jesus. E aqui ele usa, não é simbologia. Simbologia, quando alguma coisa pode até ser de natureza diferente daquilo da qual é símbolo, mas que aponta para uma certa característica daquilo, de outra natureza, de outro tipo. Isso aqui é símbolo daquilo, não tem muito a ver fisicamente, mas representa. Aqui não. Então, os cabelos de Jesus, brancos como alva lã, não eram símbolo de nada, eram cabelos muito brancos. Pronto, é o que ele quis dizer. Agora, era tão branco que ele não tinha como comparar direito, ele se complicou, ou dizendo de outra forma. A única maneira que ele viu foi comparar com alguma coisa que ele conhecia. Porque descrever aquela brancura não dava. Então ele diz, é branco como lã. Como ele fala aqui. Aí diz, o rosto brilhava muito, mas muito. Como uma vela? Não, que vela? 10 velas. Não chega nem perto disso. A lua cheia. Não. Rapaz, é o sol. Eu só penso no sol. Quando eu quero falar do brilho do rosto de Jesus Cristo. Então ele compara com o sol. Espada de 2 gumes. Ele quis dizer alguma coisa de afiado, que penetrava com facilidade. Os pés brilhantes, como o sol. Não era como o sol, não. E como eram os pés dele? Sapato de couro preto? Não, os pés eram muito brilhantes, muito bonitos, lindos. Mas não era como o sol, nem como a lua, era diferente. O mais perto que eu tenho aqui, na minha memória, é bronze polido. Pronto,
E na hora que ele fala isso, a gente imediatamente capta, porque nós temos uma ideia muito clara do que é bronze polido e do que é o brilho do sol, totalmente diferente. Então são aspectos do corpo de Jesus Cristo parecidos com o nosso e ao mesmo tempo muito diferentes, porque ele estava lá não mais no estado humilhado e nem como um véu em torno dele, na sua humanidade humilde, embora mantendo a sua divindade o tempo todo, mas agora ele reassume a sua glória, como eu falei, com toda a autoridade no céu e na terra, não abandona absolutamente a sua natureza humana, muito menos o corpo humano. Ele não abandona, ele continua se apresentando como um homem, sendo Deus também. Isso para nós, eu entendo, irmãos, que o efeito prático disto deve ser fantástico para nós. Ele está lá, está no céu, à direita do Pai. Pelo menos foi assim que Estevão viu. Pode estar em pé hoje, agora, nesse momento, pode estar sentado, não sei. Pode ter saído do trono para fazer alguma atividade lá ao lado de Deus, voltou de novo, não sei. Aí já começamos a querer especular, não dá mais. Mas ele fala, ele tem voz audível, compreensível. Como Paulo disse, brilha, brilha muito. E Paulo ficou cego, João não ficou, mas João estava em um estado diferente. E uns escutam se foi uma visão, se ele esteve realmente lá. Mas ele estava preparado para ter uma visão de Jesus Cristo na sua glória, sem ficar cego. Paulo não estava, tanto que ficou cego. Tudo isso é motivo de nós pensarmos. Então, se nós víssemos Jesus Cristo no estado que nós estamos hoje aqui, muito provavelmente nós ficaríamos cegos ou até morreríamos, não sei o resultado, mas que nós não estamos preparados no nosso corpo, esse corpo aqui todo falho, doente, não estamos preparados não. Graças a Deus, algo que aconteceu conosco na nossa conversão, pelo menos muito de nós, foi deixarmos de lado a noção de Jesus Cristo morto. Morto. Há milhões de imagens de Jesus por esse mundo afora, Jesus numa cruz, pregado ali, morto, não só imagens, mas esculturas pequenas, pequenininhas, que dá para pendurar no pescoço, outras enormes, de metros de altura, na frente de monumentos ou de igrejas, pertencentes ao grande, chamado a grande cristandade, e ele ali morto. E não é assim que ele quer ser lembrado, é evidente. As próprias visões, essas 3 visões que nós temos aqui, nos dão detalhes. Eu quero que vocês se lembrem de mim assim. Ou se lembrem, talvez o verbo melhor do que se lembrar é pensar. Eu quero que vocês pensem em mim, quero que vocês me imaginem assim. Mas e por que vocês têm uma cruz na frente da igreja aqui do prédio? Com muita honra temos uma cruz na frente do prédio. Vazia. Só a cruz. A cruz é central para o Evangelho, é claro. Não temos vergonha da cruz, não. Nem ficamos constrangidos ao dizer que o nosso grande Salvador morreu numa cruz, de uma maneira terrível, sofrida, sangrando, melando a cruz de vermelho e de suor. Sim, não tiramos a cruz do meio da nossa trajetória até o céu, não. Começamos com ela, inclusive, em termos de salvação, quando chegamos lá já levados pelo Espírito Santo. Não. Então Jesus quer ser lembrado, sim, como alguém que suportou a cruz,
fez parte da experiência dele durante algumas horas somente. E ali ele realizou, tornou viável a salvação daqueles que viriam a crer nele. Central a cruz. Mas pensar em Jesus Cristo, enquanto nós estamos na terra aqui, não, o que eu sei de Jesus é ele crucificado. O que eu sei dele, não, tudo bem, eu sei também que ele ressuscitou e voltou para o céu e pronto. Não, e pronto não. Sabemos mais dele. Fisicamente, hoje, sabemos. Então que a cruz fique ainda em nossas vidas, até de uma maneira ostensiva, mas vamos mantê-la vazia, porque ela está vazia. Quem estava naquela cruz está no céu hoje, desta forma aqui. Alguns talvez que ele está vivo, não, eu sei que ele está vivo, eu creio, mas meio fraco. Para se conseguir alguma coisa dele, ele tem que ter uma ajudazinha de alguns santos, alguns mártires da igreja que foram declarados santos. A Bíblia diz que todo crente é santo, todo aquele que tem Deus no coração e foi convertido é santo, mas alguns já pensam que há uma casta de santos e esses aí lá no céu ajudam Jesus Cristo. Não, tudo bem, ele está vivo, mas é inacessível. Poderoso, eu sei, mas é inacessível. Para chegar a ele tem que passar antes por alguém que o conduz até ele. A mãe dele, Maria. Então os santos têm caído bastante da moda desses que falam muito em santo isso, santo aquilo, de milagres e coisas assim, embora ainda continuem como fazendo parte do dogma romano. Mas Maria assume uma posição, acho que cada vez maior, se é que pode ser maior, mas de uma co-salvadora e de uma deusa, na realidade, com os poderes que ela tem. Tudo com Cristo, nada sem Maria. Muitos dizem, botam os carros, já mostra claramente o tamanho, o peso, a honra que dão a Maria. Obviamente há a parte das Escrituras, mas a ideia de não poder chegar até ele diretamente, que é um dos argumentos, é que ele é Deus, está ao lado do Pai. Então, pensa que é assim? Que é só chegar lá e conversar com ele? Não, não. Ele nomeou a mãe dele como uma intermediária para levar até a presença dele os pedidos, as orações e tudo mais. Então a ideia de Jesus fica remota, estranha, vaga e, pior, irreal, inverossímil, no sentido de alguém que não está acessível diretamente aos crentes dele, pelos quais ele morreu. Podemos conversar com Jesus Cristo em oração, orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, ou conversar com Ele próprio, Jesus Cristo. Sim, não está acontecendo hoje de uma maneira normal, instituída, como sabemos que não está, uma conversa, um diálogo com Ele, mas a qualquer hora um desses chegou lá e dialogou com Ele. Eu digo a qualquer hora, momentos só dois, porque Estevão nem dialogou com ele, mas Paulo dialogou com ele, João dialogou com ele, bastante, os dois. Então isso mostra claramente que poderia ser um de nós. E é porque Paulo ele foi até o terceiro céu, como ele diz, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas o que viu não dava para dizer, não foi permitido dizer. Então ele não fez nenhuma descrição. Muito provavelmente, novamente ele esteve com Jesus Cristo e conversou com ele. Aí eu não posso dizer. Aí eu estou achando que. Mas aqui em Atos 9, 26 e tal, claro, ele diz claramente. Ou seja, se foi Paulo, por que não poderia ter sido eu, ou você, ou qualquer um crente, a quem Deus
quisesse dar esta honra. E se fosse o caso, lá estaria Jesus. Da maneira como Paulo descreveu, da maneira como João descreveu, até, como já disse, mais detalhadamente. É porque hoje está vedado isso a nós, mas ele está lá. Não é que ele não esteja lá, nós é que não estamos na presença dele, nós é que estamos sem acesso. Mas quando Paulo diz que é melhor partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, cada morto teve esse acesso. Não precisou ser um Paulo, não precisou ser um Estevão, não precisou ser um João. Cada um, crente que estava entre nós, até hoje de manhã, até ontem, até anteontem, até 50 anos atrás, cada um que partiu, está com ele, viu estudinho. Eu acho que é assim que nós devemos pensar nos crentes, naqueles irmãos em Cristo que partem. Eles estão lá, pessoalmente, na presença de Cristo, com os olhos flamejantes, o cabelo branco, os pés com bronze polido, com uma espada saindo da boca, tudo aquilo que João disse, aquela coisa belíssima. Estão lá. Então não é vago. Não, pastor, vago é, né? Não. Não é vago. É real. Nós não temos base mais do que as Escrituras nos deram, que já é muita coisa, admito. Mais do que isso, nós não temos base, não adianta querer ultrapassar o limite que nos foi dado aqui. Mas que é vago, é tão real como nós irmos para casa, daqui a pouco, tomar um copo d'água lá, ou irmos botar pijama, dormir. É o dia a dia, é vida. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Vivos, esses nossos irmãos que partiram estão vivos na presença de Cristo, vivo, com olhos, com cabeça, com cabelo, com mãos, está lá, estão na presença dele. Os detalhes disso não sabemos. E como é que estão esses nossos próprios irmãos? Como eu disse, tudo indica que será no arrebatamento, vão ser glorificados. Tem crente, inclusive, sério, que nem crê que vai ter arrebatamento. E tal. Cristo volta e junta todos. Então, tem algumas variações aí. Mas não importa. Tudo indica que estão lá sem corpos glorificados ainda. Mas como é? Sem corpo. Opa, para. Não tente explicar. Vai se complicar. E se alguém tentar explicar, não, é o seguinte, aqui fala no cabelo de Jesus, na cabeça, fala na boca, fala nas mãos, mas não fala nos dedos dele. Pelo menos aqui que eu me lembro de ter visto aqui. Mas eu sei como é o dedo de Jesus Cristo, como são os dedos dele. Eu vou fazer uma comparação aqui. Aliás, belíssimos os dedos dele, como varas de ouro. Para! Não, mas eu sei, eu vi, eu tive uma visão. Por que é só Paulo que pode ter? Por que é só João que pode ter? Eu não posso, não. Eu não vou responder. Se você pode ou se não pode. E eu não vou colocar Deus dentro de uma caixa, que ele vai dar a visão para um e pode dar para o outro, para você ele não deu, pode ter dado para outro. Eu não sei. Eu sei que a Bíblia ensina que o que está valendo como base para o crente se firmar são as Escrituras. Então, se alguém teve uma visão real de Jesus Cristo e chegou a ver os dedos dele e parece com varas de ouro, fique lá. Mas não vá sair ensinando por aí, nem dando uma base no padrão bíblico. Você pode confundir. E se você estiver enganado, se tiver sido um sonho comum, que você pensa que foi uma visão espiritual e tudo mais, que essas coisas são misteriosas, mas se você se confunde, você está dizendo o erro sobre Jesus Cristo. E é uma situação que não há um crente que queira estar nessa posição. Então, não vamos ousar ultrapassar, mas já temos muito. Irmãos, eu parei, não sei se vocês notaram, no versículo 16, é Apocalipse 1, eu parei de propósito.
no 16. Mas falta o 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, escreva e tal. Então, João, obviamente, volta ao seu estado natural. Não ficou cego, não ficou incapacitado de escrever, tanto que Jesus mandou que ele escrevesse. Então, a reação dele foi cair como morto, muito provavelmente um desmaio, um passamento. Mas Jesus o levantou, não temos. Pronto. Acabou-se. Como eu disse, João estava preparado, pelo menos até certo ponto, né? Não totalmente, porque caiu como morto, mas logo foi recuperado pelo poder de Jesus Cristo. Imagina um de nós aqui chegar e dizer que viu Jesus, conversou com ele e tudo. Pessoalmente, eu não creio absolutamente nada desses tipos de testemunhos e visões e coisas assim. Não creio. Eu não creio. Não estou falando no caráter, na veracidade do que está falando. Não estou entrando nesse, não me compete. Ok? Mas caiu como morto. Coincidência, que eu acho que não é coincidência, dos 12 apóstolos, tudo indica que tem um que era o amado de Jesus Cristo. Paulo não estava ainda no grupo, né? E nunca esteve, enquanto Jesus esteve aqui na terra. Mas, enquanto ele estava aqui, tinha um que era, eu não vou dizer o mais amado, não me atrevo, nem tenho autoridade para isso. Mas que diz que era o discípulo amado, diz. Então, e mais de uma vez, íntimo de Jesus, fala que colocava a cabeça, reclinava sobre Jesus, mostrando uma intimidade muito grande. Esse aí caiu como morto. E aí nos leva a um aspecto, já querendo encerrar, que é a reação que deve causar a presença física de Jesus Cristo hoje, mesmo numa experiência programada por Deus, como foi essa de João, especialíssima, mas vejam o que causou nele. Paulo caiu, e os outros ao redor dele, João caiu. É interessante. Existem alguns que tratam Jesus Cristo de uma maneira muito leve, talvez tomando liberdade do fato de ele chamar cada crente de amigo, que ele chama mesmo, e de considerar Jesus como amigo que está certo. Mas eu acho que alguns têm a tendência de ir longe demais e considerar Jesus um colega. Jesus não é colega, não é um amiguinho. Não vemos a reação de quem viu Jesus pulando, satisfeito, ou dando um abraço nele, valeu Jesus, valeu ter morrido naquela cruz, palavras respeitosas. Valeu ter morrido naquela cruz por mim, cheias de fé, sem dúvida. Mas algo soa estranho com um tipo de reação dessa, uma intimidade que o crente não tem com Jesus Cristo e nunca vai ter com Deus, nenhuma das pessoas da Trindade, porque nós nunca seremos como Deus e os atributos dele, e ele sempre será e nunca deixará de ser nada menos do que Deus. Então haverá sempre uma distância infinita, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que nós podemos comungar com ele, o Espírito Santo habita em nós, e temos a mente de Cristo, e coisas lindíssimas, mas tem uma certa distância natural
E é bom, quando você pensar em Jesus Cristo, colocar este elemento, sim, tipo um temor. Preguei recentemente aqui na quarta-feira o Salmo 2, em que o salmista adverte aos reis da terra: vocês não brinquem com ele, não. Cuidado com a ira dele. Beijai o filho, para que não se irrite. Está falando com reis. Pense hoje nos grandões da terra, os que têm poderes militares na mão, os que têm poderes de bilhões de dólares na mão. Pense, é para eles, em termos de hoje, que se refere lá. Você tenha cuidado com ele. Você não zombe. Você respeite. Você beije, se submeta ao filho. Ah, mas agora eu sou crente. Então eu sou filho de Deus, sou íntimo. Eu já vi adesivos do tipo: filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, é o fraco. Não gosto. Pessoalmente, não gosto. Acho irreverente esse tipo de comentário. Curioso é que é verdadeiro. Porque um crente, de fato, é um filho de Deus, é irmão de Jesus Cristo. É verdade, é bíblico. E é alguém poderoso nesse sentido, protegido pelo próprio Espírito Santo, habitação do Deus Espírito Santo, totalmente protegido do inferno, protegido das garras do diabo em termos de condenação eterna. É poderoso. Mas, a mim, quando vejo passagens assim do João bufo, caindo aos pés dele, aí que não me lembro assim, pois é, filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Não acho isso muito condizente. Eu sugiro, sou pregador, pastor de vocês, passo o que eu entendo das Escrituras. Entendo que você se contenha quanto a esses arroubos de intimidade, porque eu acho que quem tem realmente intimidade com Cristo, com Deus, não vai falar assim não. Se alguém está falando assim, muito provavelmente, não estou decretando, mas muito provavelmente essa intimidade está muito menor do que ele pensa, está um pouco deformada. Fica aí até para ajudar alguém para refletir sobre isso. A nossa intimidade com Cristo é respeitosa, sabendo tratar-se de um ser infinitamente distante de nós em poder, em santidade, em tudo, e se nós vamos ser iguais a Ele em alguns aspectos, como a Bíblia diz, é por concessão dEle, por poder dEle, por uma santidade dEle, por uma justificação que nós recebemos, que é dEle, Ele passou para nós, nada de mérito próprio. E mesmo com tanta providência e ação dEle a nosso favor, isso não nos coloca em pé de igualdade com Ele. Ele aceitava ser chamado de Deus. Senhor meu e Deus meu. Lembram? Não é isso? Não é assim também não. Eu sou Jesus, aquele que andou com vocês tanto tempo aqui e tudo. Não, Tomé, não. Senhor Deus e Deus meu. Ele aceitou. Vós me chamais Senhor e fazeis bem, porque eu sou. Acho bonito isto. Porque nos lembra que junto com a intimidade, com a paixão que nós temos por Ele, de nos sentirmos esposa dEle, junto com isso, devemos nos sentir criaturas dEle. Nunca deixaremos de ser. Então, por melhor que você pense e imagine Jesus Cristo hoje, com base bíblica, inclua esta questão, porque é bíblica também. Eu vou encerrar com Apocalipse 19, 11 e 16, para encerrar de uma maneira gloriosa, no sentido de apontando para Cristo, que não é exatamente
o que eu estou falando até aqui é a aparência de Jesus Cristo hoje, como nós entendemos que ele está hoje com base nestas 3 revelações. Aqui vem mais uma de João, mas agora não mais hoje, agora já num tempo futuro, porque ele vai deixando o céu agora, ele vai deixando o trono de Deus e partindo para uma jornada absolutamente espetacular, conforme descreve Apocalipse 19, e eu acho que não tem melhor maneira de nós pensarmos assim, porque embora, quer dizer, nós terminarmos com essa imagem dele na mente, porque embora não se encaixe na descrição dele hoje, mas pode ser a descrição dele muito breve. Jesus pode estar muito perto de voltar, não sabemos, não nos cabe designar tempos e épocas, mas há grandes pistas aí. Seja como for, se ele está perto ou longe, não importa, ele vem. Então, essa descrição de Jesus vai se tornar tão real quanto a descrição que alguém que morreu recentemente faria de Cristo agora, ou que morreu tempos atrás. Ele é lindo! É lindo demais! Hoje aqui, no trono, ao lado de Deus, que coisa espetacular! Pois é, vai ser um pouquinho diferente agora, porque ele está partindo para uma nova fase da existência dele e algo que ele ficou, não vou dizer devendo, não gosto dessa expressão dele dever alguma coisa, mas está pendente, entendo eu, as promessas que Deus fez a Israel e de vir um rei para cá, descendente de Davi. Apocalipse 19, assim eu encerro, versículos 11 em diante, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como 2 chamas de fogo. Olha, lembrando João. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. As dúvidas vão desaparecendo cada vez mais. Se alguém quiser discutir quem é esse personagem, não vai conseguir, porque é claro demais. Não tem nem o que discutir. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Você crê na Bíblia? Vai em João 1 e tire sua dúvida quem é esse personagem. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada. Olha a visão de João, a primeira, que essa aqui também é de João, né? Mas a primeira, para com ela ferir as nações. Esse é o nosso Jesus Cristo. Eu não vou falar mais sobre esse aspecto dele, que eu já disse. Estou encerrando, e o objetivo era falar dele hoje. Mas eu quis encerrar assim, para a glória dele. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que essas considerações gerem em nós algo muito positivo, agradável, forte, real, empolgante, pensando no Senhor Jesus Cristo. Sempre na expectativa de que algo espetacular nos espera após aquele acidente fatal, aquele infarte fulminante, aquele Covid cruel, enfim, após a morte. Que a Bíblia diz que sempre está a um passo de nós, como o estado de murcho está a um passo de uma flor bela. E como uma neblina está a um passo de desaparecer. Então, nós não temos nem razão para achar que a morte não está a um passo de nós, porque está. Mas
Nós somos muito lerdos de compreensão, muito ligados com as coisas, os valores daqui, que muitas vezes nos esquecemos. Sabemos de cor as passagens, mas não levamos em consideração. Aí vem uma pandemia e começa a causar sofrimentos, primeiro em alguém muito longe, famoso e tal, e vai chegando para amigos não tão próximos, depois amigos muito próximos e parentes queridos. Aí realmente, se me pegar, eu posso estar morto dentro de poucos dias. Ah, é? Foi o Covid que lhe deu essa condição, foi? Não, bem, eu sei que a qualquer momento, qualquer um de nós, pois é, mas fica bem mais parecido, não fica? Fica muito mais ameaçadora a morte. Não deveria nem ficar, mas fica, e vamos supor, é normal, é humano que assim seja. E isso tende a abater, a entristecer, a olhar para baixo, e a ter medo, pânico. Quando é o meu próximo querido? Quando sou eu próprio? Então eu gostaria de deixar com vocês essa ideia de que a morte está perto em qualquer situação, com ou sem pandemia. E esta proximidade da morte é absolutamente igual à proximidade da visão de Cristo. E mais do que visão, do que estar na presença de Cristo. Então a morte está bem pertinho, então eu estou bem pertinho de ver Cristo. Lembre-se sempre disso. Se a Covid me pega, eu vou já morrer. Quer dizer, eu vou já estar com Cristo. Não é que uma coisa anula a outra, uma coisa segue a outra, mas segue mesmo. Seria interessante ver a intensidade do medo de um crente em morrer desse vírus hoje, ser igual à intensidade da euforia de dizer, eu estou perto dele mais do que eu pensava, bem pertinho. Oba! Seria interessante. Ah, pastor, o senhor está aí fantasiando e tal. Cada um tome como quiser o que eu estou dizendo. Mas o Espírito que habita em você é o mesmo que habita em qualquer crente. E tem crente que encara isso com muita naturalidade, sim. E olhar para Cristo como estando bem mais perto do que parecia estar. Não está, mas parecia estar quando não havia todo esse risco. É bom lembrar disso e espero que isso cause a nós uma alegria interior, um ânimo, um prazer muito grande e uma tranquilidade em ser crente no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender isso e a viver essas coisas, essas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.